Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que fiz, nem quão bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que eu aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Então, caríssimos irmãos que nos acompanham, nós estamos aqui com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, porque ainda é sábado para nós aqui. Nós estamos gravando a segunda Escola de Maria, que será passada na quarta-feira. Então nós iremos aí agora estudar um pouquinho do 624 até o finalzinho, e nós iremos fazer um resumão daquilo que nós vimos durante esses últimos dias, e no final, se der tempo, nós iremos fazer um paralelo com aquilo que nós iremos viver na Santa Liturgia da Igreja nessa Semana Santa, ok? Você que está aí na sua casa, descansado, se prepara, meu irmão, que hoje nós estamos cansados, né? Então a aula vai ser puxada. Ele tomou suco de goiaba outra vez. A semente da goiaba ainda é a mesma, viu? Está ainda enroscando. Nossa Senhora, que é do capiroto. Fazer de tamarindo para a próxima aula. 624 nos fala o quê? 624. Parágrafo 3. Jesus Cristo foi sepultado. Jesus Cristo foi sepultado. Número 624. Diana, atenção Diana, 624. Que a Diana fica apertando. Onde vocês estão? A gente está aqui na Vila Piauí, Diana. Mas do catecismo nós estamos no número 624. Dá aqui um foco aqui no suco de goiaba. Vira aqui. É esse moço aqui que está me deixando rasgado, viu? Muito bem. Assim vocês vão interagindo com o nosso espaço. Dá ali também um foco no som, só para os fiéis aí conhecer como está o nosso sistema. Essa é a pequena caixa de som do Danilo. Ele deve ter roubado em algum lugar e trouxe para cá. E ali está todo o equipamento de som. Os microfones que o Santa Rita nos cedeu. Se tiver baixo, não adianta hoje dar nenhum sinal, que a gente só vai ver uma semana depois. Vamos lá. Você é o Papamente, nosso fiel participante. Ele está mais fiel que você, viu? Pelo menos em todas as escolas de Maria ele está aqui. Vamos lá. Nossa, Deus tá onde? Jesus foi sepultado. O que nos remete essa expressão? Primeiro nos remete a um Deus que experimenta a morte. Padre, mas Jesus era Deus e Deus pode morrer? Sim, esvaziou-se a si mesmo. Ele experimentou a morte, viveu a morte. Nós falávamos isso na última aula. A morte é o salário dos pecadores. Tu tá doido para receber teu salário, né? Então, a morte é o salário dos pecadores. Quero ver você reclamar que o salário veio faltando. Tem que vir com força. Então, Jesus experimenta na sua vida a morte, não assumindo o pecado, ele assume a morte, assim ele vive na plenitude a humanidade. Jesus não teria assumido toda a humanidade se ele não experimentasse o fim último dos homens. Por isso que eu gosto tanto daquele Salmo do Bom Pastor. Pega ele aí para nós, vê se tu acha. O Salmo do Bom Pastor é o Salmo... Deve ser o 91. O 23, 24. Sei lá. Estou com Alzheimer. De tanto andar com as velhas do Piauí. Esse Alzheimer passa, viu? Cuidado. Não lembro de que está começando. Javé é o meu pastor e nada faltará. Que bonito. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre as águas tranquilas me conduz.
Restaura minha força e me guia pelos caminhos plenos da justiça, por causa do seu nome. Continua. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, Ainda que eu caminhe, é esse pedaço. não temerei mal algum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Sim, bondade e felicidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Que bonito. Que bonito. Eu sei que você já sabe de qual, porque tu só está rezando esse. Então, minha gente, ó. Jesus experimenta a morte. Vou tirar Deus aqui, vou colocar o Jesus, tá? Foi um erro de digitação. Jesus experimenta a morte. Ele me guia pelo caminho, como nos diz o Salmo, e ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, tu estás junto de mim. Esse tu estás junto de mim, caríssimos irmãos, não é uma presença assim do lado, segurando a mãozinha, não. Tu estás junto de mim porque tu assumisses a minha vida, tu assumisses a minha natureza. Você veio sozinho e vai morrer sozinho. Okay? Pode estar pegando na mão assim do teu filho, mas na hora da morte você estará só. Mas não estará só, porque aquele que experimentou a morte estará contigo. Ele também passou pelo vale tenebroso, ele também passou pelo vale das lágrimas, mas ele, por ter experimentado na sua humanidade, na sua essência, ele estará contigo na hora da morte. Por isso que esse salmo do bom pastor é tão bonito, porque fala da presença de um pastor. Para nós, Jesus não é uma presença apenas, mas Jesus é uma realidade que conhece a nossa realidade, porque fez da nossa realidade a sua realidade. Ele assumiu a nossa vida. Então ele é o bom pastor porque assumiu as ovelhas, a vida das ovelhas, e anda conosco no caminho que nenhum homem pode andar. Mesmo na hora da morte, do vale das lágrimas, nenhum homem pode experimentar, a não ser aquele que viveu tudo isso aqui na terra, que também chorou, que caminhou pelo vale, que experimentou a morte. Então, Jesus reconhece a morte, Jesus vive a morte, padece por causa dela, ele experimenta a morte. Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida à mansão dos mortos. Vamos ter isso aqui. Então, caríssimos irmãos, Jesus foi sepultado. Esse número do catecismo ele é bem pequenininho, ele é bem simples. Vamos entender. Padre, Jesus morreu? Morreu. Muito bem. Jesus morreu. Morreu e foi o que? Sepultado. Quando Jesus foi sepultado, ele desceu aonde? A mansão dos mortos. A Sagrada Escritura vai colocar isso daqui como o seio de Abraão. Não é o peitinho de Abraão, não. O seio quer dizer... o seio quer dizer a profundidade, o seio de Abraão. Lembrando quem é Abraão, é patriarca, é o pai da fé do povo de Israel. Imaginei um Abraão bombado na academia. Pronto. Então, Abraão é o pai da fé do povo de Israel. Todos aqueles que morriam na época de Jesus, já tinham os saduceus que acreditavam na ressurreição, mas o sentido é muito diferente. Acreditava-se que aqueles que estavam mortos dormiam ou esperavam a vinda do Messias. Por isso que o cemitério em Jerusalém está bem perto do pórtico. Tem uma porta no cemitério que acredita-se que o Messias entraria por ali, e aqueles que são os primeiros ressuscitariam primeiros. Por isso que os primeiros túmulos são caros, das famílias mais ricas. Então, esses que estão descansando no cemitério, dormitório, já falei sobre isso. A palavra cemitério quer dizer dormitório. Esses que estão no seio de Abraão são abraçados por Cristo na hora que ele desce à mansão dos mortos. E desce também até
o inferno. Olha que bonito, é o sinal. Cristo está aqui. Tudo aquilo que esperava o Salvador, na hora da morte de Cristo, é assumido e levado para o céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a promessa que ele faz ao bom ladrão, que no Brasil é o Lula, que é o bom ladrão, que o STF está brincando de ser STF, né? Próximo. Porque o Bolsonaro ainda é o mau ladrão. Não recebeu esse título de bom ladrão ainda. Então, Jesus descer à mansão dos mortos quer dizer que aquilo que era promessa se cumpriu. Se os mortos esperavam a vinda do Messias, os apóstolos, quando redigiram o texto, tiveram a preocupação em colocar que Jesus era o Messias, porque com a morte ele vai à mansão dos mortos, resgatando todos aqueles que descansavam no seio de Abraão, dentro da tradição judaica. Padre, enquanto Cristo estava sepultado, o corpo dele começou a apodrecer? Apodreceu? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Por quê? Corrupto? Ele é incorrupto, né? Incorrupto. Incorrupto, né? Bom ladrão. Então vamos ver, Jesus sepultado. O sepulcro, ele nos mostra primeiro um dado importante. A humanidade de Jesus depositada no sepulcro, ela também está num processo. Então nós temos dois processos. O primeiro processo é o mistério de Cristo que desce à mansão dos mortos, tá? Resgata todos os mortos e leva junto para Deus. E nós temos o segundo mistério, que é o mistério do sepulcro, onde Cristo sepultado está num processo de glorificação do corpo. Então Jesus não experimenta na sua carne a corruptibilidade. Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E estando sepultado, aquele corpo chagado e ferido está sendo transfigurado, está sendo plenificado no corpo glorificado, no corpo ressurrecto. Então nós costumamos a falar na teologia que ocorrem essas duas realidades ao mesmo tempo, de o Espírito Divino que está em Cristo, a sua alma, o seu sopro, desce até a mansão dos mortos para resgatar os mortos, e ao mesmo tempo esta união divina e humana está plenificando o corpo para que ele ressuscite ao corpo glorioso de Cristo. Por isso que ele não experimenta a corruptibilidade dentro do sepulcro. E o sepulcro é belíssimo, nós rezamos isso na Via Sacra. Da mesma forma que Jesus veio num ventre puro e virgem, ele foi colocado num sepulcro puro e virgem que ainda não tinha sido usado. Da mesma forma que o primeiro José cuidou de Jesus, levando-o para longe, o segundo José, o de Arimateia, cede o espaço na hora de Cristo. Da mesma forma que Jesus nasceu longe da sua casa, também ele é sepultado num túmulo estranho, de uma pessoa estranha que também o acolheu na hora da morte. Então, neste mistério do sepultamento de Jesus, ocorre a glorificação. Por isso que quando Jesus aparece ressurrecto, ele não é reconhecido pelos discípulos. Ele fala para Tomé: não seja incrédulo, põe a tua mão aqui, veja o meu lado aberto, não sejas incrédulo. Aquele corpo ressurrecto é o corpo que foi sepultado. E é isso que o catecismo vai frisar nesse ponto. Não é um outro Jesus. Não é aquele que foi para o salão de cabeleireiro, como eu falei outro dia na transfiguração. Não. É o mesmo corpo glorioso que traz em si as marcas da dor, dos pregos, da coroa e do lado aberto. O corpo glorioso de Cristo prefigura o nosso corpo glorioso, que um dia nós também ressuscitaremos na carne, neste corpinho maravilhoso que o Senhor nos deu. Então vejam, Jesus não experimenta a corruptibilidade no seu ser, mas ele glorifica a sua humanidade, para que plenifique assim a sua obra de salvação. Leia para mim o 626, por favor.
visto que o príncipe da vida que mataram é o mesmo vivente que ressuscitou, é preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir a sua alma e seu corpo, separados entre si pela morte. Continua. Tem mais? Tem. Pelo fato de que a morte de Cristo, a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início da pessoa do Verbo, e na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Muito bem. A gente costuma dizer, padre, quando a alma morre, volta para Deus por juízo particular. Então, não, mas nesse caso Jesus é Deus. E o corpo também está sendo glorificado. Então ele não foi dividido. Ele apenas alcançou a potencialidade daquilo que ele é na sua essência. Ou seja, mesmo descendo à mansão dos mortos, a alma é divina, está com Deus. E o corpo humano está sendo glorificado. Então é o mesmo sentido da ressurreição, ok? O corpo e a alma estão numa transformação divina. Ambos participam da divindade, mesmo frente a essa dualidade. Eu só ia falar uma coisa, né? Que quando a gente fala do creio, mansão dos mortos, não é uma casa bonita, né? De alguém que já morreu. E às vezes a gente reza ali e não sabe o que a gente está rezando. E é essa parte aqui que o Padre Rafael está explicando. A mansão dos mortos, caríssimos, ela representa a tradição do povo de Israel. Jesus desceu à mansão dos mortos. É a corruptibilidade do ser, daqueles que esperavam. Todos esperavam a vinda do Messias, tá? Jesus resgata essa humanidade que descansava esperando o Salvador. E a mansão dos mortos é equiparada ao inferno, tá? Então, não achem que é uma mansão, uma sala de espera, nada disso, tá? É uma realidade. Por fim, então, quando nós falamos que Jesus foi sepultado e desceu à mansão dos mortos, nós voltamos ao batismo. Leia para mim, Michele, o que fala do batismo aí, por favor. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivemos vida nova. Muito bem. Então, pelo batismo, nós participamos desta nova humanidade. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Somos... As coisas antigas já se passaram. Muito bem, meu povo. Então, aqui nós terminamos o catecismo lá no 630. E nós fizemos uma belíssima caminhada. Já lemos 600 artigos do catecismo. Tá? Que bonito. Essa semana eu estava olhando, para que a gente termine a primeira parte do catecismo, são 1065 parágrafos. Não desanimo não. Eu estou animando vocês. A gente já está aqui por volta dos 635, a gente passou da metade do estudo e você está com a gente aí estudando. Eu até falava com a Cleide essa semana que o meu catecismo, os meus livros, eles costumam ser branquinhos, limpinhos, e esse aqui também era, porque eu comprei, eu lia na hora do meu almoço e ele estava bonitinho, quase não tinha anotações, nada. Aí um belo dia, Padre Sérgio Vinícius me disse: você está lendo ou você está estudando? Aí foi um tapa, né? E aí eu voltei. O chapéu, viu? Isso, ele pegou o barrete. E aí eu voltei todas as casas e passei a estudá-lo. Hoje ele está cheio de orelha, não deu certo, né? Não deu certo. Ele está cheio de orelha, está amarelinho, cheio de anotações. E a gente, com esse estudo, está na metade da primeira parte. Então não desiste não, porque você também chegou lá comigo. Pronto, se nós vivemos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Tá? Então já estamos no belo caminho da ressurreição. André, alguma coisa? Não? Então nós iremos
responder as perguntas? Tem alguma? Tem alguma pergunta aí, meu povo? Vai ficar para a próxima aula a sua pergunta, que a gente está gravado. Muito bem, é o caroço, a semente da goiaba, nossa senhora, está consumindo a minha voz. Eu vou trazer suco de melancia na próxima aula, aí você vai engolir o caroço de melancia e vai nascer uma Suco de melancia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas fica uma melancia aguada, né? É tão ruim, é como se você pegasse a melancia e sei lá, uma coisa aguada, uma coisa horrorosa, é uma coisa... Trazer suco de jaca, então, na próxima aula. Você ficar rançoso a garganta. Tá amarrado. Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso resumão. Aquele que vai cair na prova. Aquele que vai cair na prova do Enem, junto com o dialeto LGBT. O artigo 4 disse pra gente lá: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Que parte é essa? Então, peraí, vamos... Então, nós falamos do parágrafo... No artigo 4, o 571. Nós falamos, então, do 571 até o 632? Qual que é o 600? 630. Porque depois é o resumo. Até o 630. Ok. Isso. Então nós iremos agora fazer este resumão. O tema é o artigo 5º, é isso? 4. É o artigo 4 do Catecismo, que é o JC, padeceu. Sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Sob Pôncio Pilatos. Não derruba o vento, pelo amor de Deus. Padeceu e foi sepultado. Ponto final. Quando a gente não calcula direito a louça. Ficou um pedaço aqui, um pedacinho. Muito bem. Jesus Cristo, nós já sabemos. Ok? Vamos lá. Vão falando para mim as observações que vocês têm para a gente ir colocando. O mistério pascal da cruz e ressurreição, que é a boa nova. Ok, então nós colocamos aqui no padeceu o mistério pascal. O que é o mistério pascal? É a paixão, morte, paixão, morte e ressurreição. O que mais nós falamos? Nós falamos do processo, né, que era tanto que levou Jesus à morte, era tanto religioso quanto social, né, político. Muito bem. Padeceu sob Pôncio Pilatos, aqui nós recordamos Caifás com o julgamento religioso. Dizia que ele estava blasfemando quando falava que era o Filho de Deus. E Pilatos enquanto realidade política, um desordeiro. Muito bem. O que mais? Que essa fala de Jesus ser Salvador e ser Deus escandalizava o povo da época. Muito bem. Então aqui no discurso religioso, reconhecer Jesus como Messias causava um caos dentro da tradição judaica. E mesmo ele sendo acusado, né, por motivos políticos, dizendo que ele era desordeiro, que se proclamava rei, né, se dizia rei dos judeus, ele obedecia à lei. A gente estudou isso também, que ele acolheu a lei, ele ia ao templo, ele pagou também os impostos, né, no templo. Então era um motivo de contradição, a palavra que eu nunca lembrava na última aula, ele também foi motivo de contradição. Quando ele se apresentou aos 40 dias no templo, já a profecia dizia que ele viria para trazer a contradição. E enfim, ele foi acusado, mas ele cumpria a lei. É igual aquela música lá que fala, foi judeu plenamente. Foi judeu plenamente, na cultura e na mente. Então Jesus, ele assume, vamos colocar assim, ele assume o projeto do Pai, tá? Assume no que? Nas leis, na tradição, ok? Ele foi judeu plenamente na cultura e na mente,
o Evangelho pregou, anunciou, e aí vai, Evangelho, boa notícia, tá? Então Jesus, ele padece na sua honestidade e na fidelidade. O padeceu também nos recorda a figura do Cordeiro, né? É a figura do servo sofredor, que são figuras bíblicas do Antigo Testamento, tá? Então, o padecer, ele se fez servo, ele se humilhou. O que mais? Outra coisa que a gente também viu na aula da quarta-feira da semana passada, que estávamos André e eu, foi a relação dele com o templo, né? Nós sabíamos que Jesus, ele rezava em todos os lugares, quando ele estava sozinho, enfim, ele sempre rezava, mas ele também ia ao templo, e ele tratava o templo como sinal de respeito. E até eu usei o exemplo, né? Hoje a gente precisa que o padre nos puxe a orelha para ficar 5 minutos, chegar 5 minutos antes para rezar e ter o respeito àquele lugar sagrado de oração, ficar depois dos 5 minutos. E Jesus dava esse exemplo, e ele deu esse exemplo para que os apóstolos levassem adiante o respeito ao templo. Eu coloquei aqui em cima, então, a tradição e o templo, tá? A devoção, o respeito, a fé judaica que ele viveu. O que mais? Dentro do padeceu, nós entramos então no mistério da cruz, ok? Jesus, na sua liberdade, abraça a cruz, se entrega ao projeto do Pai, né? Se entrega de forma livre e salva os homens. Salva os homens porque ele, sendo o verdadeiro homem, ele entrega a sua humanidade a Deus e também recebe de Deus a graça de salvar a humanidade. Lembrando que Deus que enviou o teu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós lembramos o padeceu, a cruz, nós lembramos também a Eucaristia, ok? A Eucaristia como o sinal dessa entrega, né, que aqui nós estamos falando da oblação, Cristo como oblação ao Pai. Então também a cruz, a Eucaristia, o lava-pés, tudo isso são sinais visíveis desta oblação que o Filho faz da sua vida, se entrega ao Pai. Por fim, nós falamos mais alguma coisa? Aquela semelhança, tanto com Elias como Moisés também, Jesus, que ele vai além dessas duas figuras bíblicas. Vamos ver aqui. Acho que ainda entra aqui. A questão do servo sofredor, do cordeiro. Isso aqui está relacionado às imagens bíblicas do Antigo Testamento. As imagens bíblicas do Antigo Testamento. Jesus supera todas elas porque, como foi falado, o maior homem neste mundo não poderia realizar o que Cristo realizou, porque ele era o Filho do Pai, ok? Então as imagens bíblicas do Antigo Testamento, muito bem lembrado. E por fim foi sepultado, não foi corrompido no sentido da carne, ok? Desceu à mansão dos mortos, né? Não foi corrompido, glorificou o corpo. Vou colocar aqui a glorificação do corpo como uma prerrogativa a toda a igreja será glorificada, assim como o Senhor foi glorificado. Como que nós iniciamos essa glorificação? Pelo nosso batismo, no qual somos imersos numa vida em Cristo. Foi isso? Sim, acho que a gente podia puxar o batismo para cá e falar da nossa participação no sacrifício. Muito bem. O batismo. Então nós participamos do sacrifício, ou seja, a entrega de Cristo não é uma entrega estéril. É claro que nenhum sacrifício seu vai ser redentor, mas você também não pode ser egoísta a ponto de dizer assim: Jesus já fez tudo, eu não faço mais nada. Não, você deve ter uma vida em Cristo para assim participar do sacrifício que Ele realizou.
e aceitar as suas cruzes, é isso? Muito Plural. bem. A participação perpassa pela cruz. A cruz do Mestre é salvação para nós. E a nossa cruz é santificação no discipulado ao Mestre. Deu? Sim. Então isso, meu povo, é o resumão do que nós vimos nesse artigo 4. A letra é horrorosa, como dizia Padre Pasquale, horrorosa, mas é só para a gente ter uma ideia. Se eu falei rápido demais, ou as meninas, você volta ao vídeo, anote aí no seu caderno, que eu espero que você tenha um caderno, né? Depois o tio vai listar o caderno, para ver como que está a questão da lição de casa. Muito bem, ok, meninas? Bom, vou dar um último close antes do padre apagar. Então vocês tirem print, anotem. Tira o print da tela. Falei, pode apagar. Vai apagar? Quem anotou, anotou. Quem não anotou, volta um pouquinho. Então agora nós iremos rapidinho fazer um paralelo da Semana Santa com o que nós vimos, ouvimos e testemunhamos. A gente está meio perdido aqui no calendário temporal, mas semana que vem já é Semana Santa, então Muito acompanhe bem, aí. vamos tentar recordar. Virgem Maria, se eu tomar mais água, eu vou ter que ir no banheiro. Tô com a bexiga frouxa, igual das velhas. Não, brincadeira, tô não, ainda não. água na escola de Maria, assim. Então vamos começar com o domingo de Ramos. A primeira coisa que nós devemos entender é que a igreja não vive de teatro. Ok? Essa ideia que vai ter que ter bastante ramo, vamos cantar não sei o que. Não, minha gente, a igreja não vive de teatro, não. A igreja, pela Santa Liturgia, ela participa do mistério de Jesus. A gente já falou isso em outras aulas da Escola de Maria. Então a Semana Santa para nós é o momento de viver o Calvário com Cristo. Ok? Quem vem com o coração aberto para a Semana Santa consegue sentir aquilo que os homens sentiram há 2000 anos atrás. Cristo vai ser crucificado novamente. Ele irá ressuscitar. É um memorial que se atualiza no hoje da história. Tanto que a leitura do Evangelho me recorda muito bem o ano passado. Alguns podem ter achado que a gente estava chorando porque era a missa de portas fechadas, mas não, era sentindo o que estava ali escrito, vivendo. Por isso que o calendário da igreja não é assim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não. O calendário da igreja não é simbolizado assim. Ele é sempre simbolizado como um mistério. Então nós iniciamos aqui o tempo comum. Depois nós paramos na quarta de cinzas. Aqui nós vivemos o tempo da quaresma. Depois aqui nós vivemos a Semana Santa. Aí aqui nós vivemos 50 dias de Páscoa. Estou colocando só as festas maiores que eu me lembro. Depois aqui nós vivemos Pentecostes. Corpus Christi já foi por aqui. Logo depois de Pentecostes. Aqui nós voltamos ao tempo comum, que nós paramos aqui. Nós seguimos o tempo comum, até chegar no Advento, até a festa de Cristo Rei, desculpa. Cristo Rei. Depois nós seguimos aqui Advento. E depois aqui Natal. Padre, nós iremos celebrar mais um Natal? Não. O calendário da igreja é subindo até o céu. Cada Natal é um Natal novo, cada Pentecostes é um Pentecostes novo, cada quaresma é uma caminhada nova. Não é uma sequência de festas, mas é uma vivência do mistério da vida de Jesus. Mysterium Salutis. E a gente nunca vai entender o mistério. Sim, porque é o sentido de parousia. Um dia nós iremos ver o mistério. Mas enquanto nós não vivemos o mistério na volta de Cristo, nós estamos aqui a cada ano experimentando, junto com Ele, o mistério de salvação. Então essa ideia que, Padre, é mais uma Páscoa. Pode parar, meu irmão. É a primeira Páscoa da sua vida. Não é mais uma.
Domingo de Ramos. O que nos recorda o Domingo de Ramos? A entrada. Microfone, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Triunfal. Estou vendo a hora de passar um paninho verde. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como que o povo aclamava Jesus? Com palmas E com... O que significa a palavra Hosana? Salva-nos. Salva-nos. Ok? Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. O que mais nós podemos falar do Domingo de Ramos? É um dia em que Jesus entra de forma simplesinha em Jerusalém? O catecismo vai dizer que sim. A simplicidade de Jesus é acolhida pela igreja. Lembra? Ele vai dizer: quem é a igreja? São as mulheres e principalmente as crianças, que simbolizam o quê? Os pobres, que não tem nada a ver com dinheiro, tá? Então a simplicidade de Jesus é acolhido pela igreja, tá? Jesus é simples. Mas também Jesus que entra montado num burrinho simboliza o reinado. Lembra que nós falamos isso? A profecia. Chegou o rei de Jerusalém. Jerusalém é símbolo do que, meu povo? Antes, Jerusalém, ela é o símbolo do reinado de Davi. Nós falamos isso também na escola de Maria. Ok? Este domingo a igreja propõe 2 evangelhos. Um que é lido na procissão, que é o evangelho de Jesus no burrinho, e o outro evangelho que é lido dentro da liturgia, que é a narração da paixão. Muito bem. Então, no domingo de Ramos, nós já lemos a paixão do Senhor. Por quê, Padre? Porque aqui no domingo de Ramos, nós já estamos, toda a igreja já começa a contemplar o mistério que ela irá viver, que é o mistério da cruz de Jesus. Ele foi acolhido em Jerusalém? Foi, mas foi acolhido porque foi a caminhada para a morte. É a ideia do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, nós falamos isso também, Jesus sempre está a caminho da onde? Isso, de Jerusalém. A liturgia segue essa ideia de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém, porque em Jerusalém vai acontecer a paixão. A gente pode entender que a narração é um anúncio? Muito bem. A paixão, ela não é proclamada. Ok? A gente sempre fala, vamos proclamar a palavra. Proclamar, como diz aí um amigo meu. De pé. De pé, vamos proclamar. A paixão não é proclamada. A paixão, ela é narrada. Porque nós costumamos a falar, narrar é relatar um fato. Então a paixão, ela é lida como um fato. Se vocês observarem a distribuição da paixão, somos nós que gritamos crucificam. Somos nós, o povo de Israel, que tem diante do nosso rei o julgamento. Então a igreja no domingo de Ramos vive este mistério. Qual é a cor desse dia, minha gente? Muito bem, a cor litúrgica é o vermelho. O vermelho nos lembra o quê? O sangue. O sangue, tá? O sangue. A oferta, a vítima. Muito bem? Mais alguma coisa que é bom? Lembrando que nesse domingo nós abençoamos os ramos, porque lembra? Não é teatro,
é um memorial. Então hoje somos nós que acolhemos o Mestre. Hoje somos nós, essas mulheres e essas crianças que estão pelo caminho acolhendo o Mestre. Por isso que nós temos os ramos nas nossas mãos. Nós abrimos a Semana Santa com a entrada do Divino Mestre para sofrer a sua paixão. E nós, como igreja, hoje caminhamos ao lado dele e vivemos o mistério que ele nos apresenta. Por isso que ele está com o ramo. E não é para pegar um monte de chá, não, para fazer um rebuliço depois. Tá? Quer pegar o chá para abençoar, não tem problema. Mas o sentido é os ramos mesmo, de acolher o Divino Mestre. Ô padre, eu acho que uma pergunta que vale, de repente, se nós estivéssemos no ao vivo, estaria aí. O cobrir os santos. Hoje. Isso, no domingo de Ramos. É uma dúvida que sempre, todo ano, em diversas comunidades, até mesmo paróquias, uns já cobrem no início da quaresma, outros no domingo de Ramos. Tá bom. Cobrir as imagens não é um rito da igreja, é uma tradição, é diferente. O rito ele é obrigado nós a realizarmos, a tradição não. Por exemplo, em Minas, muitas das missas são feitas em latim e a homilia é feita com 2 padres. Cada um fica no lado do ambão, naquelas igrejas históricas em Minas, onde o ambão é no alto. E de lá de cima os 2 padres vão proferindo a homilia, cada um faz um pedaço. É uma reflexão. Isso é tradição mineira. O povo de Minas é muito religioso. Os cantos são em latim, tem as procissões de madrugada. Então a Semana Santa em Minas é uma tradição muito fervorosa do povo mineiro. Não sei se vocês sabem, mas Minas e Espírito Santo são considerados os estados mais religiosos do Brasil, no sentido da nossa fé católica. Então, meu povo, é uma tradição deles. Eu ficar de um lado, o Padre Valdir do outro, a gente fazer a homilia dividida? Não é uma tradição nossa. Então, cobrir as imagens é uma tradição. A igreja recomenda quando? Neste domingo, no 5º domingo, ou no domingo que antecede a Semana Santa, tá? Que antecede o domingo de Ramos, porque esse é o último domingo da quaresma, amanhã. Então, cobrindo as imagens dos santos, nós estamos anunciando à comunidade que agora o centro do mistério é Jesus. Então, celebrando o último domingo, cobrindo as imagens, nós estamos falando, agora nós iremos olhar para Ele. Ele irá sacrificar. Também tem aquela simbologia antiga do abandono. Então, Jesus foi abandonado por todos na sua caminhada até a cruz. Então, nós cobrimos a imagem dos santos, dos apóstolos, para recordar isso. Que nesse último trajeto na terra, Ele continua só. Tá? Mas não só, porque toda a igreja vigia com Ele. Isso também se estende aos nossos altares particulares em casa? Sim, é uma recomendação, uma piedade popular. Até essa tradição que entrou na igreja é uma piedade popular. O diretório de liturgia, ele deixa bem claro. Até hoje de manhã eu brincava com o Padre Valdir na capela, que hoje é sábado, tá, gente? Não sei se vocês sabem, porque vocês estão na quarta-feira. Meu Deus, eu estou falando com pessoas do futuro. Mas enfim, eu que ainda sou aqui do passado, hoje de manhã, eu dizia para o Padre Valdir, a gente vai cobrir as imagens? Padre Valdir, mas cobre um domingo de Ramos? Eu falei, não, Padre, está aqui no diretório. E o diretório escreve para cobrir as imagens hoje. Então, hoje ou amanhã, no 5º domingo, que é o último da quaresma. Então, nós que estamos falando para as pessoas do futuro, que você só vai ver na quarta, deveria se cumprir, então, amanhã, né, domingo. Que é o 5º da quaresma, o último da quaresma, porque semana que vem já é Ramos. Se você, assim como eu e Padre Valdir, não sabia, ou não tinha certeza, ou nunca houve uma instrução, cobre hoje. Então, terminando a aula, vai lá no teu altar particular e cubra também como um sinal de piedade. Nós vamos cobrir no domingo de Ramos, porque a igreja está fechada, né? Então não tem necessidade de deixar as imagens cobertas, mas os altares particulares é isso. Recomenda-se que cubra no 5º domingo, ok? Posso apagar tudo aqui? Ai. Quem quer fazer a Quinta-feira Santa na louça? A gente vai ditando e a pessoa vai escrevendo. André. Sua letra é melhor que a minha, vai lá. André tem letra de professora. Isso. Aquelas professoras bravas que mordem as crianças. André. Eu não sei escrever. Você está na cadeira da André. Vou passar a corona para a cadeira dela.
Muito bem, então agora nós estamos na quinta-feira. A Santa Liturgia da quinta-feira, ela é branca, mas não vai dar para André escrever de branco. Então a quinta-feira da Semana Santa, ela é dividida. A quinta-feira da Semana Santa, ela é dividida em algumas missas importantes. Ela é dividida na missa do Santo Crisma. A cor é branca. Mas você já quadro branco, né? Então... A cor faz um quadradinho assim. A cor é branca. Pode focar lá. Ela é dividida em duas missas. André, passa um tracinho, um no alto e um embaixo. Assim, um alto. Pode ser assim, isso. A primeira missa é a missa da manhã, que nós chamamos missa do Crisma, ou do Santo Crisma. O que é o Santo Crisma? Quem sabe? Boa, fala no microfone. É o sacramento da confirmação. Não, o sacramento da confirmação é a Crisma. Ah, é o artigo que eu estou usando. Isso, é a missa do Crisma, ou também conhecido como a missa dos Santos Óleos. Tá? É a missa do Crisma ou dos Santos Óleos. Quando fala santo, eu lembro diretamente do ano passado, que o bispo falou que não ia ter a missa aberta. Aí depois eu pensei disponibilizar. Abençoar. A missa dos Santos Óleos não é dos Santos Óleos, não. É dos Santos Óleos, que é o óleo do batismo, da unção dos enfermos e o óleo da Crisma. Que eles são trocados todos os anos, né? Todos os anos. Eles são abençoados nessa missa, que costuma ser na quinta-feira de manhã, ou aqui em Osasco é celebrado na quarta-feira à noite. Também essa missa é a missa da renovação das promessas sacerdotais. Então o padre, junto com o bispo, junto com todos os padres em torno do altar, o bispo pede que os padres renovem os votos que eles fizeram no dia da ordenação. Porque nesse dia, o evangelho da quinta-feira santa é aquele evangelho que Jesus vai dar a missão à igreja de ir, de anunciar e etc. Então nós falamos que é o dia do sacerdote, porque é aquele dia que Cristo institui o sacerdócio na vida da igreja. Então essa missa é sempre na catedral, presidida pelo bispo. O padre não pode fazer a missa dos Santos Óleos na paróquia, quem faz é o bispo. E todos os padres da diocese são obrigados a participar de uma missa longa, 3 horas de missa, em que nós renovamos os votos. E que ano passado não teve, o Covid tesourou. Essa missa, a cor dos paramentos é o branco ou dourado, igual à noite. Okay. Essa missa é bonita, meu povo. Quando ele vai colocar a resina com o perfume no óleo do crisma, ele sopra sobre o óleo. O bispo sopra, traçando o sinal da cruz com a cabeça e sopra. É o símbolo do apóstolo que sopra o Espírito sobre a igreja. Então a missa ela é belíssima. Todo o rito dessa missa do Santo Crisma é um rito antigo de séculos e séculos de tradição. E toda a diocese é obrigada a celebrar. Abençoou o óleo sai, a gente continua a missa, no final já vem os vidrinhos para cada paróquia trazer os santos óleos da sua paróquia, que já foi distribuído nos vidrinhos e entregue para cada pároco. Então é muito bem organizado. É uma missa restrita só aos padres da diocese? Não, essa missa ela é sempre aberta ao povo também, às vezes é feito na quarta-feira, mas esse ano por causa da restrição, a princípio o bispo tinha falado que seria só com os padres, mas eu acho que agora nem vai ter por causa da restrição. Vamos ver o que vai dar, né? Muito bem. Na quinta-feira santa à tarde tem a missa que nós chamamos em latim de Cena Domini, a missa da ceia do Senhor. Se quiser escrever Cena Domini, a gente deixa. Mas economiza o teu latim para depois humilhar as pessoas. A Cena Domini é a missa da ceia do Senhor, ela é uma missa que não tem fim. Tá? Isso é importante colocar.
Coloca aí 3 pontinhos, porque a missa da Cena Domini vai terminar só com a bênção final da Vigília Pascal. É uma única liturgia dividida em 3 dias, que nós chamamos de Tríduo Pascal. Não é Tríduo Pascual. Não é Pascual não, é Pascal, de Páscoa. Eu acho que a nossa igreja é tão bonita e é tão gostoso isso. Começa na quinta e o bendigamos ao Senhor no sábado é tão gostoso porque acabou, né? Vencemos. Vencemos. Vivemos a morte, a ressurreição. Pascal. Focar na André, tá tentando escrever. Isso. Então, essa é a primeira missa do Tríduo Pascal. Então, começa na quinta, na sexta e termina na vigília do sábado. É uma única, são 3 atos litúrgicos numa única celebração. Então, na quinta, o comentarista não pode vir correndo dar o Jornal Nacional de Recados? Não. E a Quinta-feira Santa, ela é uma liturgia muito bonita, porque é assim: o canto de entrada, quanto a nós devermos gloriarmos na cruz de nosso Senhor, né? Já é experimentar a ceia. Durante essa liturgia tem o lava-pés, que esse ano nós não teremos de novo, porque o povo está com os dedos do pé cheio de corona. Tem um lava-pés. Ano passado foi uma tristeza enorme, porque a câmera caía, desligava, e quando começou a tocar a música do lava-pés, todo mundo triste. Pior foi aquele padre que pegou 12 bonecas. Vocês viram isso? Não. E ele fez o lava-pés de 12 bonecas, ainda colocou o nome em cada boneca do apóstolo. E ele dizia que era um jeito novo. Até o bispo comeu o toco dele. Não teve infância esse padre. E o pior é que eu não sei se as 12 bonecas não eram dele. Próximo. O lava-pés, então lembrando, o lava-pés não é um teatro, é Cristo que lava os pés e nos deixa o sinal de serviço à igreja. Sinal de serviço. Vejam, de manhã, instituição do sacerdócio, à noite o lava-pés. Então a gente celebra de manhã com o bispo a missão de ser padre, e à noite nós nos ajoelhamos para lavar os pés do nosso povo. Então é o sacerdócio acontecendo. E nós temos então a instituição da Mas, Eucaristia. padre, com a restrição, tanto no ano passado, não pôde lavar os pés e aí, não teve, então? A vontade de lavar a boca de muita gente com um escovão daquele, sabe? Que hoje em dia não é só o pé que está podre, não. Hoje em dia as pessoas falam demais, é terrível, né? Mas não teve ano passado. Esse é um rito que pode ser supresso da liturgia. É isso, né? Suprimido, não, acho que é supresso. Se tiver errado, a música mais bonita. Foca na lousa aqui. E aí foca na lousa. Nós nesse dia celebramos a instituição da Eucaristia ou a última ceia de Jesus, né? Não se pode esquecer, a última ceia. Mas e se não tiver padre e for celebração? Aí é um problema sério, porque deveria ser padre. Porque é como celebrar a festa sem um aniversariante, né? Então vou celebrar a festa da André, mas a André não vai poder vir. Mas mesmo assim eu celebro a festa. Não, o sentido do padre é isso. Eu lembro que você uma vez falou que existem datas litúrgicas que a gente precisa comungar. É recomendado que isso comungue no corpo e sangue. Esse é um dia. Muito bem, a igreja recomenda nesse dia em Corpus Christi que a distribuição eucarística seja sob as 2 espécies. Tá? É uma norma da igreja para esse dia da ceia do Senhor. Esse dia também, na Quinta-feira Santa, a igreja recomenda que o sacrário esteja totalmente vazio já no início da missa. Por quê? Porque nos recorda que ainda não foi celebrada a ceia. Lembra? A igreja não vive de teatro. O mistério vai acontecer. Então o sacrário deveria estar vazio, com a porta aberta e a luz apagada, para recordar a todos os fiéis que naquela noite santa Cristo vai instituir a Eucaristia na vida da igreja. Então nós estamos vivendo esse mistério. Não tem bênção final. Depois da comunhão, o padre sai com o Santíssimo para a adoração. Sem bênção. Nós usamos o nome de vigília. Lavação também, né?
Isso. Sem bênção final, transladação. Enquanto ele escreve ali, meu povo, então olha que bonito a liturgia da quinta-feira. Instituiu a Eucaristia. Na vida de Jesus, depois disso acontece o quê? Ele vai preso. Então a igreja pega aquela Eucaristia e leva para um outro lugar. Padre Alfredo dizia uma coisa que sempre me tocava. Ele dizia assim: há 2000 anos atrás, nesta mesma noite ele estava só, mas hoje nós estamos com ele em vigília e adoração. Se na primeira vez Cristo foi abandonado pela sua igreja, hoje nós, a igreja, velaremos com ele a sua condenação. Então, durante toda a noite, o correto seria a igreja velar com Jesus. Era isso que eu ia perguntar. Todos os momentos da agonia. Porque normalmente, quando era possível, antes do corona, terminava-se a quinta-feira, ficavam-se alguns instantes em guarda e vigília, depois trancava, cada um ia para sua casa, começava no outro dia às 8 horas, cada grupo vinha 1 hora fazer a vigília. Não deixa de ser um abandono. Ainda hoje nós abandonamos ele, infelizmente. A gente entende, padre, a questão da segurança é perigoso, eu sei, mas poxa, não tem um grupo pequeno que pode fazer a vigília a noite inteira, em oração, junto com ele. Acho que é por isso que a igreja está assim tão fraca. A gente foi amenizando as coisas. Então nós iremos fazer a transladação e a vigília. A vigília pascal é uma adoração? Tira um pouco as palavras, fica só a vigília. A vigília quer dizer a noite toda. Vigiar. Ainda não é a Páscoa. É no sentido de adorar, de ficar em vigília com ele. Mas eu estou falando assim, no sentido de poder ficar gritando, berrando. Não, minha gente. Rezando o tempo todo. Dando glória a Deus. Está dando glória a Deus. É um louvor? Não, boa Andréia, tu lembrou. Essa vigília, ela perpassa pela agonia. Pensa, a igreja não está vivendo um teatro, Jesus está preso. Nós estamos vivendo com ele essa prisão. Ninguém vai para a cadeia sorrindo, fazendo assim que é fazer? Lula? Esqueci. Esqueci o sinal. É assim. Não, é assim a Lula. Não, é assim a Lula, assim a moça, tá bom. Ninguém vai para a cadeia fazendo assim, só os doidos, mas percebam, Jesus está sendo preso, condenado, a igreja está com ele. Ninguém faz festa na prisão. Eu acho interessante que na tua comunidade tem uns doidos que pensam que é para gritar, para chorar, para ter revelação. Jesus está me revelando. Não, minha gente, nessa vigília não é dia de ficar debaixo do sacrário chorando, nem rolando assim, nem agora eu recebi um sinal, nada disso. Fazer pedidos, né? É uma contrição do coração, é não abandonar o mestre. Por isso que o espaço da vigília é recomendado fora da igreja, em outro lugar, e que seja um lugar simples, mas que seja ornado com respeito. Seja um lugar que você entre e tenha toda uma dignidade, porque nós estamos com o mestre no cárcere. Então nós vivemos essa agonia. É uma adoração a Deus, não a sua própria figura, né? Eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria uma... Uma força aí para me pagar as dívidas. Vou falar, a gente pode recordar o silêncio de Maria, da espera ali. Às vezes você fica ali proclamando um monte de palavras só para dizer que você está ali em adoração. Não, às vezes o teu silêncio mais justo, em agonia, pelo que há de vir, como Maria. O silêncio está cantando. Então, na ceia do Senhor, os sinos tocam durante o Glória, e depois os sinos da igreja só vai tocar no domingo de Páscoa. Nós permanecemos em silêncio, certo? Tocam-se as matracas e não o sino. Matraca é aquele negócio de madeira e ferro que nos lembra o martelo batendo nos pregos de Jesus na crucifixão, ok? Então, nós só cantamos, tocamos no Glória, o sino, porque é festa. Jesus instituiu a Eucaristia e dali para frente não tocamos mais. A recomendação do canto também é até o Glória ter acompanhamento de instrumento. Depois do Glória deveria se abandonar o órgão e ser só no coro o resto das músicas. Nem com bateria? Nem com bateria, nem só a igreja também não. É como se a gente começasse a missa muito feliz e aos poucos vai viver, que é o que Jesus viveu. Ele começa a ceia feliz. É a ceia.
igreja é muito bonita. Aqui a gente não colocou a questão das flores, velas e né? É. Que vai, ela está toda ornamentada, é o dia mais bonito, né? A igreja está toda em festa. Nada de economizar flor, Padre Valdir, a igreja está em festa. Você não vai estar tudo fechado. Mas a igreja deve estar bela. É a ceia do Senhor. Depois que Jesus sai e vai para um canto de adoração, aí nós tiramos a toalha do altar. O altar simboliza Cristo. O altar desnudo simboliza o quê? A morte. Ok? Muito bem. Mais alguma coisa? Sexta-feira Santa. Isso, deixa o povo tirar foto. É que o povo está tocando a campainha, eles não entendem que nós estamos ocupados, minha gente. Mas tá bom, deixa lá que a secretaria está fechada. Vamos continuar. Sexta-feira Santa. Acabou? Vamos apagar essa parte da manhã aqui e a gente coloca a sexta-feira nesse cantinho. Agora de vermelho. Agora passa. Então apaga tudo e passa para mexer. Tem problema de lousa aqui, né? De noção de espaço. Eu pedi uma lousa que fosse de 2 paredes, ninguém quis, isso é exagerado. Não é exagerado não, viu? Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não se celebra a missa. Mas tem distribuição eucarística? Tem distribuição eucarística. Isso. É a celebração da paixão do Senhor. É bom você escrever de preto. É a celebração da paixão. Ou adoração da Santa Cruz. Exaltação, não, adoração da Santa Cruz. Isso. Não tem missa. Santuária, sacrário vazio, tá? Sem velas. Então é a celebração da paixão do Senhor. Isso, não pode ter nada. É a celebração da paixão, tá? Coloca aí. Celebração da paixão ou adoração da Santa Cruz. Muito bem. Então a liturgia, ela consiste de 3 grandes momentos, tá? Aqui está, tá ligado? Tá, som. Então a liturgia, ela consiste de 3 momentos importantes. Então o primeiro momento vai ser a liturgia da palavra mesmo, que nós iremos cantar: meu Deus, por que me abandonaste? O segundo momento é a adoração à cruz, né? Ou o beijo, né? E o terceiro momento é a parte eucarística, tá? Que não é bem a parte eucarística, mas é toda aquela parte das preces, tá? Pode ser, o rito eucarístico. Muito bem. Ok? Então a realidade é essa. Essa parte eucarística, apaga a Eucaristia e coloca assim: oração universal. Que aí a Eucaristia entra no final com a oração universal. Essa oração universal é o dia que nós rezamos pelos poderes públicos, pela igreja, pelos bispos, pelo Papa, por aqueles que não creem, e aí vai. Então cada prece realmente é uma oração, porque demora 2 horas essa parte. Então, o rito, ele constitui desta realidade. Tá bom? Então, lembrando, não é missa, é uma celebração.
A celebração ela consiste na escuta da palavra, na adoração e na oração universal. Quando a gente reza na oração, quando a gente reza na oração universal pelos nossos chefes de estados, todos, é por todos, né? Por todos. Se a gente gosta Escutou ou a não Padre Raio? Eu se a falo o nome gente mesmo. gosta ou não gosta, nós rezamos por todos que nos são recomendados. Isso. Crê, não crê em Cristo. Pelos que creem, pelos que não creem, pelos catecúmenos, a gente reza por todos. Só lembrando que na Sexta-feira Santa, nós repetimos um gesto que era muito comum na igreja nascente. Esse gesto, os primeiros registros dele datam do século IV, que é o ato de se prostrar. Diz que quando o Papa visitava as igrejas, ele chegava diante do altar, se prostrava com a testa no chão, depois ele levantava e falava Dominus vobiscum, a resposta et cum spiritu tuo, o Senhor esteja convosco. Então ele se prostrava, levantava, virava e dizia, o Senhor esteja convosco. Lembra que nós falamos que o altar é o sinal de Cristo na liturgia? Então nós nos prostramos diante do altar. Assim como Cristo se prostra na cruz, se esvazia diante do altar, nós também nos esvaziamos para viver o mistério da salvação. Então o primeiro gesto é esse, não tem canto de entrada, a gente entra naquele silêncio e o padre deita no chão e todos se ajoelham. O silêncio é mais importante. O silêncio é mais importante. E mais difícil, né? Eu já vi equipe de canto ensaiando na Sexta-feira Santa. Pro sábado. Não, e para a missa da sexta mesmo, até o último segundo. A missa. Para a missa de sexta. Muito bem. Sábado. Vira lá para ela, sábado. A Michelle vai continuar, eu não vou levar ela para ser eu, mas eu não vou. Olha para ela. Então, lembrando que a Sexta-feira Santa é uma continuação da Quinta-feira Santa, mas é celebrado na sexta-feira às 15 horas de preferência. Sábado. Sábado Santo também é conhecido como Vigília Pascal. É vigília ou é Virgília? Não, é Vigília. Tem um acento que eu não sei onde é que tá. Meu pai fala que é o dia de malhar o Judas. O povo tinha esse costume, padre, de fazer um boneco de Judas, pendurar no poste e às 11 horas descer o sarrafo. Isso não tem nada cristão. E eu escutei dizer que esse ano vão fazer o Judas com a foto do Dória. A calça apertada? Com a calça apertadinha e com a foto do Dória. Eu não estou motivando ninguém a fazer um Judas com uma foto do Dória para malhar, não. Às 11 horas e nem mande pra gente hoje. Por favor, Não me sabe deixa. datas contas. Não, Sábado. A Vigília Pascual. Não, a Vigília Pascal. O padre Pascoal. Meu povo, então vamos lá. Qual é a cor? A cor é branco. Aqui. Branco. Certo. Nesse dia, nós acendemos o Círio Pascal. Vai ser Círio. O Círio Pascal é aquela pequena vela que nos recorda a morte de Jesus, porque ela tem os 5 cravos que nos lembram as 5 chagas, e ela também tem o ano litúrgico, né? O ano civil, litúrgico não, desculpa. Tem o ano civil e as inscrições, Alfa e Ômega, dizendo que Cristo é o princípio e o fim. Então pensa, ainda é a celebração de quinta estendida até sábado. Nós começamos a liturgia na escuridão, e aí nós acendemos o fogo novo. O fogo abençoado, a brasa é colocada no incenso, e a brasa, e com aquele fogo, nós acendemos o círio. A vela nos recorda pelos 5 cravos as chagas, a morte, mas a luz de Cristo, acesa na vela, nos recorda que Ele ressuscitou. Por isso que o padre levanta 3 vezes bem alto o círio e canta, eis a luz de Cristo. Ou seja, a luz venceu as trevas, a escuridão deu lugar à luz redentora.
Por aí nós entramos então na igreja, todos acendem as velas e nós cantamos o precônio pascal, ou a proclamação da Páscoa. Os cantores vão cantar com a igreja fechada no começo da igreja, no começo da missa? Porque eles não gostam, isso. Ah, eles querem acender tudo. Tem uns que colocam até um forrozinho no exude, né? Exude. Lembra, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no precônio, porque justamente ele conta toda a história da salvação, até aquela noite em que Cristo ressuscita. Tá? Padre, mas Jesus não ressuscitou no terceiro dia e a vigília é o segundo dia, é porque a palavra vigília nos recorda o quê? A noite. Né? Então o correto da vigília era começar lá para as 11, 11h30 da noite, para na hora da celebração nós já estarmos nas primeiras horas do domingo, que é o dia da ressurreição. Mas as coisas mudaram. Né? Vai começar às 18. O pessoal quer começar 3 horas da tarde, para assim que eles estarem em casa já jantando. Certo. Comendo ovo de Páscoa. Depois da proclamação da Páscoa, nós temos a liturgia. A liturgia, minha gente, eu não me recordo. Quantas leituras são? 7, né? 7 a carta. São 7 leituras. São 9 leituras. Eu lembro que é isso. 7, mais a carta e o Evangelho. Então, nesse dia, a liturgia é feita com 9 leituras entre Antigo e Novo Testamento. E os salmos. E os salmos, tá? Não, ainda tem os salmos, né? Tem os salmos. São 7 leituras, 7 salmos. Tem 14. Não. É por aí mesmo. Já 14. E depois Mais a carta e o Evangelho. Padre, por que tanta leitura e tanto salmo, pelo amor de Deus? Porque tudo aquilo que nós falamos na Escola de Maria, toda a história da salvação, ela é lida à luz de Jesus Cristo. Olha que bonito. Se eu chegar para um judeu e eu falar assim para o judeu que, sei lá, que Maria é a sarça do deserto, o judeu me dá um tapa. Ele fala: o que você está falando, boca aberta? Eu posso falar que Maria é a sarça do deserto quando eu faço uma leitura cristã do Antigo Testamento. Eu jamais vou chegar para um não cristão e tentar fazer uma leitura cristã do Antigo Testamento. O Espírito pairava sobre as águas. Eu falo: é a Trindade. Aí, ó, é o Espírito Santo. O judeu vai dar 2 tapas. Isso são leituras cristãs do Antigo Testamento. Nesse dia da vigília, a igreja nos convida, à luz de Cristo ressuscitado, olhar toda a história da salvação, passando pelas leituras do Novo e Antigo Testamento. Muito bem. Aí nós temos a renovação das promessas do batismo. Então, nesse dia, toda a igreja é convidada a renovar o seu batismo. Por quê? Porque o batismo nos dá a graça de uma vida nova. Lembra? Tudo na nossa vida inicia no batismo. Em Cristo. É vida nova em Cristo. Em Cristo. Por isso que nós somos batizados no mistério de Cristo. E nesse dia que ele ressuscita é o dia do fogo novo, minha gente. Ô glória! Olha que melhora, viu, minha? Olha que... Então é o dia do fogo novo. Então, meu povo, nós renovamos a promessa do batismo. E se tiver algum adulto para receber os sacramentos, recebe nesse dia. Além de renovar a promessa do batismo, nós abençoamos as águas que deveriam ser guardadas para o batismo de todo o ano. Tá? Então, toda a água do batismo do ano inteiro deveria ser abençoada nesta missa do Sábado Santo. Então, aquela vela que você recebeu na entrada para a Santa Igreja, para a missa, não é só para luz, não, tá? Para tua renovação. Cuidado que ela quebra. É a velinha do capiroto. Sabe o que é do capiroto? Porque todo mundo quebra essa vela. Não vai dizer que você nunca quebrou uma vela. Antes de começar a missa, a vela já está quebrada. Pra gente ficar brincando com ela, quebra. Isso é quando rouba do vizinho, tá do lado. Isso que vai renovar o batismo. Muito bem, depois tem a liturgia eucarística. E aí sim, a bênção final, com direito a 2 aleluias. E de paz o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Aí todo mundo responde: graças a Deus, aleluia, aleluia. Se nós ficamos 40 dias sem o aleluia, nesse dia é aleluia que não acaba mais. Nossa Senhora. Com 2 Aleluias.
Ô, glória! Aleluia. Aleluia. Você tem que fazer assim com a mão, ó. E coloca. E assim vai até a Páscoa toda, 50 né? dias de Páscoa, mas é a Aleluia, que não acaba mais. aleluia. 40 dias que você ficou sem falar, agora. Os cantos de Páscoa, né? Aí a gente vai cantar assim, da aula passada. Aleluia, 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 aleluia. Deus enviou aqui. Fechamos a vigília? Muito bem, com essa bênção final nós encerramos então o tríduo, tá? Que começa na quinta, termina no sábado de madrugada, ou seja, nas primeiras horas do domingo. Antigamente tinha muita costume de fazer a noitada com Cristo, né? Ficava esperando. PJ. Mas você sabe que Era essa é uma desse tradição, essa é uma tradição da igreja, usar a vigília. A Didaquê que a Andréia disponibilizou para vocês, em algum lugar vai dizer lá que pela madrugada ou nas primeiras horas do domingo, os cristãos se reuniam para cantar os salmos. Então, desde a igreja nascente perseguida até nós hoje, é uma tradição muito bonita usar as madrugadas para a oração. É uma tradição antiga. Fechamos? Fechamos. Causa finita extra. Pode pagar? Copiou? Deu print? Nara? Oportunidade. Foi? Foi. Quem não copiou, volta lá. E agora? Domingo de Páscoa. A Páscoa todos nós conhecemos. É aquele dia que todo mundo esperou pro churrascão? Esse ano vai ser churrascão dos gatão. E Se ficou quiser, tá cheio de 40 gato. dias sem comer carne para poder fazer o churrasco da Páscoa? Ah, André, isso que é demais aí também, né? Churrasco da restrição, né? É a gente ganhar um de Páscoa, trocar o. Qual que é a cor? Eita, falei alto. No domingo de Páscoa a liturgia é normal. Então nós falamos, a cor é branca, são as duas leituras, vai falar de Maria Madalena, que vai ao túmulo. Então a liturgia do domingo de Páscoa, depois de tanta solenidade, é uma liturgia soleníssima, mas é uma liturgia sem mudança. É uma missa de Páscoa bem tranquila, se Deus assim permitir. Então segue a liturgia. Segue a liturgia. Não tente inventar, né? Segue. E aí um pouquinho do resumão é esse. E com isso nós terminamos. Sim. Acho que chegamos ao fim do resumão, chegamos ao domingo de Páscoa. E a gente volta quando agora? Porque a próxima semana, que segue a Semana Santa, nós temos uma programação diferente para quem está em casa nos assistindo. Temos ainda a incerteza, né? Nós não sabemos se serão reabertas, poderemos reabrir as igrejas a partir do dia 31, a restrição vai até dia 30, você vai ter que aguardar um pouquinho mais para saber sobre as celebrações, mas a Escola de Maria a gente volta no dia 3, salvo engano, é isso? 3 de abril? Cadê o calendário, Naira? A gente volta na segunda-feira? Vocês gostaram da segunda-feira, meu povo? Diz aí pra gente que ainda dá tempo da gente Qual era o outro dia que repensar. nós fazíamos? Na sexta, Abril é dia 5, a primeira dia semana. 5, a primeira segunda-feira. Então escreve aí pra gente se vocês gostaram da segunda, se foi melhor pra vocês, Ou querem voltar para sexta? ou se querem voltar pra sexta-feira, conta pra gente aí e a gente vai mandando notícia de quando nós retornamos com a próxima aula. Vai acompanhando as redes sociais da nossa paróquia. Se você ainda não está... Que isso? Se você ainda não está no nosso grupo da escola, né, de Maria, nós temos um grupo do WhatsApp, manda um oi para a gente no celular da Pascom, o número vai estar aí embaixo escrito. Manda um oi para a gente e a gente te coloca no grupo da escola para que você possa receber todo o material e, enfim, tá dentro do material escrito que a gente está colocando para vocês, tá bom? Padre, quer falar mais alguma coisa? Não, minha gente, eu estou vendo aqui as mensagens que vocês estão mandando. Isso. É mentira, que é Conferindo no gravado. ao vivo. Estou tirando sarro aqui do povo, mas enfim. É isso, tá? Se quiserem a Escola de Maria de segunda ou se quiserem de sexta-feira, vocês avisam. Uma coisa é certa, que o Calça Apertadinha terminando a restrição, nós voltamos a fazer ao vivo, tá bom?
Nós sabemos que esse método é cansativo tanto para quem está gravando, como para a gente, não tem tanta interação. A gente quer fazer ao vivo mesmo, que é mais interessante. Certo? Beleza. Mas pronto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Obrigada. uma santa semana para todos vocês. Juízo.